A nova configuração econômica mundial trouxe mudanças expressivas para o comportamento do homem, como pessoa e como profissional, e para a vida em sociedade. Mercado competitivo, concorrência acirrada, consumismo exacerbado, degradação do meio ambiente, aquecimento global, mercantilização dos prazeres. O capitalismo e a globalização figuram como os grandes vilões, os causadores desses problemas. Como salva-vidas, o mercado tem recorrido aos termos ética empresarial e responsabilidade social. Mas será que a prática está alinhada ao discurso? Para discutir essa e outras questões, convidamos o professor Walter Santos, doutor em Ciência Política pela Faculdade de Direito da Universidade Nacional Francesa Montpellier, na França. Professor Walter, seja bem-vindo. Muito obrigado. Professor Walter, para iniciarmos essa nossa conversa, esse bate-papo, me diga, qual o papel do homem nesse processo de mudança? Total, absoluta responsabilidade do homem. É preciso que a gente faça uma meia volta. A pergunta é muito complexa para ter uma resposta simplíssima. A responsabilidade total nossa, do homem. Tudo que degrada, tudo que cresce, tudo que desenvolve, a responsabilidade absoluta do homem. Daí a responsabilidade maior, nesse diálogo nosso aqui, de mostrar os fundamentos, onde é que falta o fundamento. Então, a degradação que você acabou de mostrar aí, inequivocamente, vai ficar durante muito tempo. Porque tudo demanda uma complexidade de educação, de uma sociedade que aspira por muito mais vantagens do que obrigações. Eu tenho uma das causas pelas quais acho fundamentais que esse mundo está dessa forma, em razão da falta lá atrás, quando as pessoas estão começando o seu ensino, no ensino da filosofia, no primeiro grau. Muita gente acha que é cultura inútil. Inútil para quem não quer evoluir, para quem não quer se transformar. As pessoas precisam se qualificar antes de mais nada. E para qualificar-se, a pessoa tem que, antes de mais nada, buscar as raízes dessa qualificação, que não podem ser materialistas. Então, todo o surgimento desse mundo de ensino que leva para a matéria e para a forma, esquecendo o conteúdo, degrada a sociedade e cria um ambiente mais ou menos promíscuo. Por exemplo, as pessoas estão desidiosas, reclamam de tudo, mas ninguém age. E essa falta de ação não é apenas pela falta de cultura, não. É pela falta do conhecimento político das razões pelas quais o mundo tem degradado. Não é aqui no Brasil só não, em qualquer lugar do mundo. As razões são universais. Má distribuição de riqueza, primeira delas. Desvio de qualificação de caráter das pessoas encarregadas na transmissão dessa cultura transcendental. De modo que nós podemos, nessa conversa, dividir-se muitas coisas, muitas fases, sobretudo, e que, é claro, hoje a palavra moderna da ética, a ética não pode ser um freio de bicicleta para frear um avião a jato. A ética, ela é a última morada. É importante que as pessoas tenham esse comportamento, porque se vai se relacionar com os outros, é importante que eu me policie dentro da minha ética. Mas não basta só isso, não. É preciso que haja, primeiro, o conhecimento de uma cidadania que as pessoas não sabem. Não é cidadania de véspera de eleição, cidadania real. Qual seja, que as pessoas se incluem como mandatárias do país a partir do voto. Tudo isso que nós quisermos trabalhar aqui dentro vai ser afunilado no voto, no sistema democrático que a gente pretende que pudesse ser no Brasil. Até que ponto a nova configuração econômica mundial interfere na perda de valores? Você diz do prejuízo que o mundo está assistindo agora? Isso. De 30 trilhões de dólares? Interfere, obviamente, na parte econômica. Nos valores, decorre disso, da falta de valores.
Porque esse mal todo que o mundo está assistindo, exatamente porque eu estou dizendo, não é só no Brasil a questão da ética, lá fora o sistema financeiro não teve ética. Quando compôs esse sistema novo de ganhar dinheiro. Claro que se nós tivermos que imaginar um mundo mais justo, que busque mais responsabilidade social, menos bolsões de miséria, essa concentração absoluta do capital, é claro que não vai haver nunca a falta do capital ou a falta do trabalhador. Não sei se você vai concordar comigo. O capital sozinho não vai a lugar nenhum, nem o trabalhador a lugar nenhum. Marx aqui errou uma coisa muito grande, a meu juízo, quando ele quis criar essa luta de classe entre patrões e empregados. Começa mal por aí. Porque ficou essa nódoa, deixou essa réstia de dor, quando na verdade tem que ser o contrário. São duas funções para o mesmo homem. Então, esse mal que a gente vê econômico hoje começa com o mal do homem desassistido lá atrás. Eu volto a dizer para você, começa na falta de filosofia, de perguntar o porquê das coisas, que consequência eu vou trazer com os meus atos. Eu preciso me lembrar de Sócrates, tem que ver que a razão tem que ser fundamental no estudo. Eu preciso imaginar Platão, que sonhou, que imaginava as coisas como devessem ser. Eu preciso imaginar que há um Aristóteles, fundamental para as pessoas entenderem isso, como empregado, como patrão, como gente, afinal de contas. Entender que esse pessoal passou há 2.000 anos, 2.500 anos atrás, é sinal que deixou uma coisa séria para ser observada. Quando o mundo começa a se desviar dessa orla, e começa a entender que a coisa mais importante é a matéria, é o resultado, é a concentração, é o lucro, a concorrência exacerbada desse capitalismo selvagem, começa a ter esse problema. A sociedade fica vulnerável. E para consertar isso daí, é preciso que pegue das gerações que ainda estão começando agora. Preciso que haja primeiro, uma responsabilidade maior para mostrar para o mundo que professor que leciona não pode ser custo, é nem investimento. Nos países todos, há um respeito muito grande pelo professor. Vou fazer uma crítica aqui ao Brasil, sobretudo. O professor brasileiro, ele é considerado um substrato, desde o primário. Há quem diga, não sei se será verdadeiro, que há professores que não ganham salário mínimo no Brasil. O que é um absurdo, porque professor jamais, se ele está imbuído desse propósito de transformar o seu país, de fazer com que a sociedade seja mais atuante, mais objetiva. Tenha mais ética. Mas também é preciso que comece por aí. Ensinar o que é isso, antes de mais nada. E provocar as pessoas para que elas participem dessa decisão. Hoje está fazendo 15 anos que foi implantado o real no Brasil. Essa é uma coisa interessante. A memória política do brasileiro também destoa muito daquilo que devia ser. 15 anos, é possível que você faça uma enquete aí fora, 99,99% das pessoas já não se lembram mais disso. E é um fato fenomenal, que nós estávamos com uma inflação galopante, que machuca o pobre muito mais do que nós de classe média. 15 anos. O governo, os governos de modo geral, eles têm ciúme do que já foi feito bom para trás. Quando a senhora passa a ser dono do que aquilo foi deles. Quando a gente faz esse tipo de fala, de discurso, sobretudo professores, é importante que você sinta o seguinte: quem semeia tem que ter esperança de colheita. Então a minha fala, apesar de ser extremamente aparecida como se fosse platônica, não. Eu acho que o real aristotélico é que tem que ser visto. O que está acontecendo no mundo em termos de valores, que você disse, degradados? Por quê? A filosofia não é nada senão indagar.